chegando agora, ou pelo menos retornando, nós falamos sobre as obras da carne e agora estamos falando sobre o fruto do Espírito. Estamos destrinchando cada um deles, já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria e hoje nós falaremos sobre a paz. Acerca do amor como fruto do Espírito, nós falamos que o amor vem da palavra ágape, que não é só um amor sacrificial, mas a essência da palavra amor, aqui no texto, vem a nos dizer, ou pelo menos significar para nós, como dar valor. Então é verdadeiramente valorizar, tanto a Deus quanto aos homens. E aqui nós não estamos falando apenas das pessoas que nos fazem bem, mas nós estamos falando de todas as pessoas. Entendemos que o amor que o cristão tem pelo fruto do Espírito não é algo que possa ser fabricado por pessoas. Não é algo que, quando nós tivermos, talvez, pessoas nos fazendo bem, nós retribuiremos amando elas. Não. O amor pelo fruto do Espírito, ele é inclusivo. Ele é para toda e qualquer pessoa, ele é para toda e qualquer situação. E ele é para todo o tempo e vem do Espírito Santo. Falamos que por conta da regeneração, ou seja, do novo nascimento, o habitar do Espírito Santo no coração possibilita a perda do ódio, rancor que por vezes é alimentado contra outra pessoa. E agora, ao invés disso, possui um outro parecer sobre essa pessoa. E aos que não são crentes, o desejo do verdadeiro salvo em Cristo é que aqueles que não têm Cristo possam ser salvos. Então, irmãos, a essência do fruto do Espírito é algo que não só nasce nos nossos corações, mas que brota do Espírito Santo que habita no salvo em Cristo. Não é algo natural, não é algo humano, porque se é fruto do Espírito, vem do Espírito. Não é o amor como um sentimento, ou a alegria como um sentimento, ou a paz como um sentimento, mas é verdadeiramente algo que nós enxergamos que é o agir de Deus nas nossas vidas. Sobre a alegria, nós falamos que não é um prazer de sentimento superficial, produzido por coisas humanas e temporais, mas sim a mesma alegria que vem do Senhor, ou seja, algo duradouro. Se nós pudéssemos aqui, talvez, fazer um parâmetro, eu até expliquei para vocês na semana passada, existe na língua original o mesmo significado da palavra alegria e gozo, só que o gozo, ele seria uma alegria duradoura. É que, como eu disse para vocês, infelizmente, tornou-se um nome pejorativo para a palavra gozo, mas de toda maneira nós entendemos que a alegria que vem do Espírito Santo é enxergar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e ainda assim estar alegres. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas situações, como disse o apóstolo Paulo, e nós vimos na semana passada, nós devemos estar alegres em toda a situação. Estar alegre não é você ficar dando risada. Não é você ficar mostrando os dentes para as pessoas. Mas é uma atitude no coração que enxerga que Deus é soberano sobre todas as coisas. E praticamente é isso que nós vamos ver sobre a paz. A paz que nós temos não é algo que também vem dos nossos corações. Nós vamos enxergar um pouco sobre a paz que vem de Deus, a paz que o fruto do Espírito, ele faz não só nascer, mas principalmente aperfeiçoar a paz que vem de Deus. De toda maneira, irmãos, segundo o dicionário Strong, que é um dos dicionários mais respeitados de grego, a palavra paz significa uma tranquilidade interior que resulta da confiança no relacionamento salvífico de alguém com Cristo. Todos nós sabemos que um dia, se Cristo não nos levar, ou pelo menos não nos buscar, não nos arrebatar, nós morreremos. O salvo em Jesus Cristo, ele pode ter medo ou receio da forma que ele vai morrer. Mas ele não deve ter receio da morte em si. Porque ele sabe qual é a promessa de Deus para aqueles que creram em Cristo. Nós que cremos em Cristo temos como promessa da palavra de Deus que nós já temos ou podemos ter a certeza de vida eterna. Então isso deve trazer paz aos nossos corações. Por exemplo, se você está andando numa rodovia
tem vários pardais ou vários radares. Lá está dizendo assim, a velocidade permitida 110 km por hora. Se você está andando até 110 km por hora ou abaixo, você não tem que temer radares. Você não tem que temer pardais. As pessoas que andam acima do limite de velocidade que devem temer os radares. Então, se você não está fazendo algo que seja errado, você fica em paz. Quando você passa por uma blitz policial, os policiais eles sabem identificar as pessoas que de alguma forma elas ficam nervosas quando elas estão fazendo alguma coisa errada e passam por uma blitz policial. Muitas vezes os policiais eles têm êxito exatamente em pegar pessoas mal intencionadas justamente por causa disso. Eu assisti a um programa muito bacana no Discovery que chama Aeroporto Área Restrita. Muito legal. Muito bacana porque lá ele mostra o serviço da alfândega e também dos policiais em pegar entorpecentes no interior do aeroporto. 100% das vezes, ou pelo menos 100 não, seria muito, mas pelo menos 90% das vezes não é só o scanner que mostra se tem alguma coisa errada, mas a atitude da pessoa que vai demonstrar se ela está levando entorpecente, se ela está fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes a pessoa que vem de outro país traz muita muamba, muita coisa, e não declara. Então, quando ela é pega na malha fina ali, ela perde muita coisa que ela trouxe. E eu digo para vocês por quê? Porque a pessoa que não tem problema nenhum, ela anda no aeroporto sem pestanejar. Ela pode andar com as suas bagagens para cima e para baixo. Por quê? Porque no seu coração ela tem paz, que ela não fez nada de errado. Então, quando nós pensamos na questão da salvação, o salvo em Jesus Cristo, no seu coração, ele deve ter paz. Porque ele sabe qual é o significado ou a consequência positiva da salvação. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias algumas vezes, para que nós possamos, então... eu tenho os versículos aqui, mas eu vou pedir para vocês também abrirem as suas Bíblias, se caso você quiser anotar. Mas vai para Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. E aqui, meus irmãos, é muito interessante nós compreendermos. É claro, eu já prometi a vocês que um dia nós vamos fazer estudos relacionados à salvação. Eu estou terminando aqui o meu estudo sobre Gálatas aos domingos e creio que nós começaremos a estudar sobre os efeitos da salvação na vida do cristão. O que nós somos posicionalmente em Cristo. Porque muitas vezes pessoas veem, ou pelo menos leem, certos termos na palavra de Deus que nem sabem o que significa aquilo. Propiciação, regeneração e tantas outras coisas que pessoas não sabem, mas que nós somos em Cristo. Justificação, falamos há 2 anos atrás sobre isso, e nós precisamos entender tudo aquilo que Cristo fez por nós. Principalmente diante de Deus. Então note Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, é muito importante compreender que, antes de nós conhecermos Cristo, nós não tínhamos paz com Deus. A palavra de Deus chama aos ímpios, aqueles que não têm Cristo, como filhos da ira, filhos do diabo, filhos da desobediência. Porque quando Adão e Eva caíram, todos nós, como descendência de Adão, herdamos a natureza pecaminosa. Todos nós sabemos que Deus é santo e em sua presença não habita qualquer tipo de pecado. Então, como que o homem pecador pode chegar na presença de um Deus santo? No Antigo Testamento, Deus já tinha resolvido isso através dos sacrifícios. Mas o que salvava? Era o derramamento de sangue do cordeirinho que era entregue? Não. Era a fé por trás daquele sacrifício. Porque o sacrifício, a entrega do cordeiro, era um simbolismo do sacrifício de Cristo. Por isso que João vai falar ali no capítulo 2,
Quando ele vê Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque já não haveria mais necessidade da entrega de um cordeiro físico a fim de remissão ou perdão dos pecados. Então, doutrinariamente, dando uma explicada simples aqui no que nós acabamos de ler, quando Paulo fala justificados, como nós já vimos recentemente, ou pelo menos quando nós estudamos sobre justificação, todos nós, sem Cristo, tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Era uma conta que nunca nós poderíamos pagar, porque os nossos pecados não podem ser pagos pelos nossos méritos. Mas quando nós fomos declarados justos pelo sacrifício de Cristo, como Paulo disse, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, quando Deus olha para o João, quando Deus olha para o Oséias, quando Deus olha para a Fernanda, ele não vai ver mais o João, o Oséias e a Fernanda. Ele vai ver Cristo. Foi Cristo quem chegou e disse, a partir do momento que o Oséias, que a Fernanda, que o João creram em mim como seu Salvador, a conta deles está paga. Então, naquele momento, eles foram declarados justos. Não é que eles não vão pecar mais, a natureza pecaminosa ainda nos acompanha, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante vai falar sobre isso. Mas é importante nós entendermos que nós só temos paz com Deus mediante a fé em Cristo. O que o mundo hoje em dia almeja? Paz. Existem pessoas que estão roendo as unhas com medo de uma terceira guerra mundial. Existem pessoas que muitas vezes temem pela existência humana por conta de toda essa situação que nós temos visto. Só que eu quero dizer uma coisa para todos vocês, eu não estou, por favor, menosprezando os acontecimentos recentes. Mas desde que o mundo é mundo, existe guerra. Talvez não com a possibilidade de uma morte massiva de pessoas por conta de armas que hoje em dia existem. Mas, por exemplo, no Brasil nós vivemos uma guerra. Existe uma guerra no Brasil que, infelizmente, mata mais de 60 mil pessoas por ano, que é a violência. E, lamentavelmente, meus irmãos, todos nós ansiamos por paz. Todos nós queremos paz. Mesmo que no nosso país nós não estamos guerreando contra outras nações, todos almejam ter paz, tranquilidade. Só que a paz que esse mundo pode fabricar é uma paz temporária. Não é uma paz permanente. A paz que nós temos em Cristo é uma paz temporária e é uma paz permanente. Por quê? Você já vai entender. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero destacar para vocês o seguinte: a verdadeira paz, assim como o amor e a alegria, não podem ser fabricadas por qualquer atitude nossa como cristão. A única maneira que nós podemos ter ou experimentar o fruto do Espírito é pela obediência à palavra de Deus. Não é por coisas que nós achamos que precisamos fazer. Não é por dinheiro, não é por fazer A, B ou C, senão obediência completa. Isso que é o mais importante. Então, a paz vinda do Espírito Santo resulta da nossa salvação em Cristo. Abre sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versículo 14 a 18. Eu vou pedir para você acompanhar, mas eu vou ler numa versão diferente. Eu vou ler na versão NVT. Porque quando você pega na sua versão, se ela for a revista atualizada ou se ela for corrigida, ela vai estar numa linguagem um pouco mais difícil de compreender. Então você pode acompanhar, você pode anotar, mas eu vou ler na versão NVT. Vai dizer o seguinte, Efésios 2, 14 a 18, perdão. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças,
promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, pois, por causa de Cristo, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Se você conhece um pouco da história do cristianismo, você vai ver que existia sim uma cisão entre gentios e judeus. Ou pelo menos se você conhece a história de Israel. Eles não se davam com os gentios. Mas em Cristo não existe dois grupos. Existe um só corpo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No capítulo 2, versículo 1 em diante, ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Que antes nós estávamos distantes de Cristo. Que nós não tínhamos de maneira alguma como chegar a Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Então, meus irmãos, a paz que nós temos não vem dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. E aí, meus queridos irmãos, como eu disse para você, você pode anotar essa passagem, mas é importante destacar que a paz que nós temos, ela resulta do sacrifício de Cristo. Alguém leia para mim, por favor, João capítulo 14, versículo 1 e versículo 27. João 14, versículo 1 e versículo 27. Leia em voz alta para que todos possam ouvir, por gentileza. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. 27. 21, né? 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As palavras de Jesus não eram direcionadas a nós propriamente dito, mas aos seus discípulos. Porém, o princípio é o mesmo. O nosso coração não pode ficar atribulado ou temeroso pelas questões que englobam as nossas vidas neste mundo que nós vivemos. Porque nós já temos em Cristo paz com Deus. Nós já temos em Cristo a certeza de que nós estaremos na presença de Deus, aqueles que fizeram uma decisão a Cristo. Então, Cristo disse bem claro: eu vos dou a minha paz. Mas por que então que muitas vezes nós, como cristãos, nos atribulamos tanto? Por que muitas vezes as coisas que nos acontecem mexem tanto com a nossa vida? A resposta não é muito difícil, irmãos. Falta de vida cristã. Falta de prática na vida cristã. Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Outra pessoa vai para Salmo 119, versículo 165. Mas os demais, vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quem tem aí Salmo 119, 165, leia para nós, por favor. Ninguém abriu lá, né? Tá, eu posso ler aqui, eu tenho. Grande paz tem os que amam a tua lei. Neles, ou para eles, não há tropeço. Lerei novamente. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles, não há tropeço. Pergunta: amor é sentimento ou é atitude? E aí? Amor é sentimento ou é atitude? Vamos, gente, pensa. Vamos parar e pensar aqui, olha.
Todo dia, Deise, você ama o Oséias? Não precisa responder. Mas até mesmo as pessoas que estão perto de nós, nem sempre você tem aquele amor, aqueles coraçõezinhos que começam a piscar e né, salpicar assim da sua cabeça. Nem sempre nós estamos assim. Se nós fôssemos falar de emoji, né, às vezes aqueles emojis do Facebook, nem sempre você vai curtir com o coração. Às vezes você vai curtir com aquela cara de nervoso, né? Então o amor ele não pode ser sentimento, porque nem sempre nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes que nós nos irritamos, por mais que você ama aquela pessoa, mas naquele momento você quer. Então o amor ele não pode ser um sentimento, porque sentimento passa. O amor é uma atitude. Então quando a palavra de Deus deixa claro aqui no Salmo 65 que grande paz tem aqueles que amam a tua lei, amar a lei do Senhor é atitude. Não é simplesmente você dizer para o cristão, você ama a Deus? Amo. Mas e aí? O que você faz em relação a isso? Não é um amor vazio. É a atitude para com o amor que nós temos por Deus. É por isso que nós estudamos e temos estudado sobre a palavra de Deus a importância da prática da vida cristã, mas não é aquilo que nós achamos que deve ser a vida cristã. É aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que é a vida cristã. E aí, meus irmãos, nós vamos lá para Filipenses 4:7, que vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, os versículos estão interligados pela prática da vida cristã. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, algo que nós nunca compreenderemos, que não vem de nós, ela nunca vai poder ser experimentada por aquele que não está em paz com Deus. O incrédulo nunca vai experimentar essa paz com Deus, que excede todo entendimento. Porque, lembre-se, aquele que foi justificado, que foi salvo por Cristo, foi declarado justo, ele tem paz com Deus por meio de Cristo. O incrédulo que não tem Cristo, ele nunca vai ter paz com Deus. Mas tem muitos crentes que, vivendo uma vida longe de Deus por conta da ausência de vida espiritual, também não conseguirão experimentar a paz com Deus. A Bíblia, meus irmãos, está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo em meio a tragédias, a dificuldades, elas descansaram no Senhor. Veja Abraão, quando Deus pediu o seu filho, o seu único filho, tão desejado, tão querido, tão amado, ele não pestanejou em obedecer a Deus. Estava pronto a sacrificar o seu filho por amor a Deus. Como diz Hebreus capítulo 11, ele cria que Deus era poderoso até mesmo para fazê-lo ressuscitar. Mas ele obedeceu. Meus irmãos, muitas vezes nós não experimentamos a paz de Deus por conta da nossa desobediência. Eu disse para vocês domingo, 100% das nossas frustrações, dos nossos problemas, das dificuldades que nós temos em nossos lares e na nossa igreja, é por culpa nossa. Verdadeiramente, por nossa falha em aplicar os princípios bíblicos nas nossas vidas. Então, quando Paulo fala que a paz de Deus que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ela não vem de nós. Se nós não estamos experimentando, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós temos. Porque nós sofremos. Nós vemos pessoas que nós amamos sofrerem. Nós sofremos muitas vezes com situações adversas em casa, no trabalho. Nós somos perseguidos muitas vezes por conta de nossa fé. Nossas famílias muitas vezes se afastam de nós porque nós queremos servir a Deus. Então, às vezes, pessoas sofrem consequências, né? Pessoas são assaltadas, pessoas são assassinadas
Mas, meus irmãos, aquele que confia em Deus sabe que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Que mesmo em meio a tantas dificuldades e tragédias que nós vivemos, sempre nós vamos aprender a confiar nos propósitos de Deus e ter paz. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Veja Jó. Quando ele diz que o Senhor Deus, o Senhor tirou os filhos que ele tanto amava. Então nós não chegaremos num estado de espírito daquele se nós não formos dependentes de Deus, se nós não estivermos verdadeiramente dependentes do Senhor. Então, esta é a paz que nós sentimos quando nós estamos em perfeita comunhão com Deus e entendemos que as circunstâncias adversas em nossa vida são oportunidades para o crescimento e aperfeiçoamento cristão. Olha, irmãos, eu realmente não consigo me enxergar como Deus agiu na vida de William Carey. Muitas vezes nós vemos igrejas com 500 pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas. E aí nós chegamos a uma igreja como essa que domingo pela manhã está marcado ali, nós tivemos 40 pessoas. Eu vi certa vez um vídeo dizendo assim, ministérios fracassados. Aos olhos da sociedade nós podemos ser fracassados por ser uma igreja pequena. Mas não interessa o que as pessoas pensam, interessa o que nós somos diante de Deus. Se todos nós buscarmos uma vida de devoção com Deus, nós seremos aceitos, a nossa adoração será aceita por Ele. É claro que nós não vamos nos contentar com a mediocridade. Vocês sabem, eu falei com vocês sobre aquilo que nós estamos sofrendo como igreja e precisamos acordar. E graças a Deus que Deus tem trabalhado no coração de alguns, compreendido que nós precisamos ir além daquilo que nós temos feito. Então tudo aquilo que nós fizermos, quem vai ser louvado é o Senhor. E não serei eu. Mas se você olhar para a nossa igreja e se atentar a números, você vai achar que nós somos um bando de fracassados. Só que a igreja não pertence a mim. A igreja não pertence à diretoria, nem à membresia da igreja. A igreja pertence a Cristo. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos trabalhar. Existirão sofrimentos? Existirão. Nós sofremos uma perda irreparável ano passado. Aos mais novos que estão aqui, a esposa do nosso pastor Daniel faleceu. Aprove ao Senhor levá-la ao lar celestial. Pastor Cirineu, conhecido de alguns de vocês. O filho dele faleceu em 2020. A esposa dele faleceu em 2021. Como que nós vamos explicar para alguém essas perdas? Não tem explicação. Nós só vamos confiar sempre nos propósitos de Deus. E quando nós tirarmos a lente humana e colocarmos a lente da fé, independente de qual rumo seja a nossa vida, nós sempre confiaremos que Deus está no controle. Que tudo aquilo que Ele tem permitido para nós é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Calvin Gardner, ele diz o seguinte: a paz espiritual para com Deus é consequência da obra de Cristo para o cristão agora. Então a paz que nós podemos sentir hoje é consequência do agir do Espírito Santo na nossa vida imediatamente. Porém, a paz eterna é a consequência da obra de Cristo para o cristão no futuro. Então nós podemos em Cristo ter paz agora, amanhã e eternamente. Não é bom para vocês? Não está bom? É isso que deve mover os nossos corações, irmãos. Cada vez que nós vemos, e se você tem dúvidas, tem um site, ou pelo menos você pode procurar no Facebook, você pode procurar no Instagram, procure missões ou missão Portas Abertas. Não é uma missão de confissão batista, mas é uma missão que leva o evangelho para muitos lugares do mundo. E lá eles vão fazer uma lista dos 10 países onde os evangélicos, ou pelo menos a Bíblia é proibida, onde há mais perseguição a Cristo.
Só que, por mais que a perseguição cresce também o número de novos convertidos. Porque para você ser crente num país cuja sua vida depende da sua fé, tem que ser um crente verdadeiro. Então ali, nesses países, a gente vai ver pessoas verdadeiramente cristãs. Meus irmãos, nós precisamos experimentar essa paz. A verdadeira paz é mais do que tranquilidade, é a convicção de perdão dos nossos pecados, da transformação da alma proporcionada por amor de Cristo. Se nós fomos transformados, foi pelo amor do nosso Deus. E isso deve nos trazer paz. 2 últimos versículos para hoje. Vamos para Salmo 84, 5. Salmo 84, 5. E eu lerei Romanos 15, 33. Esse Salmo 84, 5 é aquele versículo que você deve anotar na sua Bíblia. Se você não tem caneta agora, você anota depois, anota aí no seu celular, manda mensagem aí para o teu marido, esposa. Mas deixa esse versículo anotado, porque ele é aquele... Sabe quando o Popeye precisa de força, ele come espinafre? Então, Salmo 84, 5 é o espinafre do crente. Salmo 84, 5 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Esse tipo de pessoa é aquele cujo coração está em paz com Deus. Não haverão montes que não poderão ser vencidos. Não haverão vales que não possam ser trilhados. Mas para ele é como se tudo fosse uma reta. Porque ele sabe que mesmo havendo subidas ou descidas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, a criança, cuja força está em ti. Romanos 15, 33. E o Deus da paz seja com todos vós. É o meu desejo para que o nosso Deus, ele seja o seu Deus. Se você nunca fez uma decisão a Cristo, pode ser hoje o dia que você vai encontrar esse Deus de paz. Mas se você é um salvo em Cristo, você também pode desfrutar da paz de Deus. Se você não tem desfrutado da paz de Deus, é muito importante que você faça uma examinação pessoal. Porque muitas vezes os pecados que nós não temos confessado e abandonado são as causas que não têm permitido que nós possamos desfrutar do cuidado de Deus por cada um de nós. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês e novamente, que o Deus da paz esteja com todos vós. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, queremos render graças pelo dia, agradecidos pela paz que nós podemos desfrutar em Cristo, nosso Salvador. Ó Deus, Tu sabes quais são os nossos medos, quais são as nossas dificuldades. O Senhor sabe tudo aquilo que nós temos enfrentado, mas há a promessa de paz, de uma paz que excede todo o entendimento, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo, se verdadeiramente nós buscarmos a Ti de todo o nosso coração. Ó Senhor Deus, faz-nos enxergar a Ti, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. A vida cristã é muito mais do que ter sido liberto do inferno, mas é uma vida de vitórias por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos tantas lutas, tantas tribulações, tantas angústias. Elas podem, ó Deus, ser verdadeiramente curadas se nós derramarmos os nossos corações cada dia diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.